Bom, se você é dono de negócio, se você tem uma empresa, uma pequena, média empresa, e quer saber como não se tornar escravo da sua empresa, como ter tempo para a família, para viajar, você quer entender seu negócio, entender quais são as fases de um negócio, entender qual é o seu perfil de empreendedor, esse vídeo é para você, esse vídeo sobre negócios é para você, então fica com a gente até o final desse vídeo que você sairá muito melhor nesse vídeo do que você entrou, como empreendedor, como empresário. Meu nome é Jean Carlos, sou empresário também e nesse canal ensinamos conteúdo de valor para você. Então, vamos lá para o conteúdo. Bom, hoje vamos resumir de forma bem simples o livro O Mito do Empreendedor, de Michel Gerber, que é um livro muito bom, me ajudou muito no começo do negócio para esclarecer como eu poderia montar processos operacionais dentro da minha empresa. Então, esse livro eu tenho certeza que também ajudará você. E eu vou fazer um resumo bem geral do livro para você entender algumas lições que ele ensina e para você se aprofundar e comprar o livro que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. O livro começa com uma grande pergunta: por que a maioria das empresas pequenas e médias não funcionam? Os processos não andam, o dono é escravo da empresa. Por que isso acontece? Bom, a maioria das empresas, os donos de empresas, são empregados da sua empresa. Ele tem um emprego, ele não tem um negócio, ele tem um emprego. E entender o trabalho técnico do negócio não quer dizer que você entende o negócio de trabalho técnico, entende? Existe uma diferença aí. E o livro apresenta grandes 5 ideias. E se você tem uma empresa que está no caos, e se você não está disposto a mudar, o seu negócio nunca será capaz de te dar o que você deseja. E agora eu vou inverter a frase. Se você entende o trabalho técnico de um negócio, você entende o negócio que faz um trabalho técnico, entende? E a apreensão do empreendedor acontece quando ele entende, tem a ideia, entende que tem que abrir o seu próprio negócio. Pronto, abriu sua empresa. Mas todo mundo que entra no negócio possui 3 perfis: o empreendedor, o administrador e o técnico. Todos temos um empreendedor, um administrador e um técnico dentro de nós. E é isso que o livro resume. A pessoa técnica, a pessoa que a parte técnica é mais forte nela, transforma o negócio que ela abre e que ela ama fazer em um emprego. O empreendedor já vive mais no futuro, nunca no passado e raramente no presente. Ele está geralmente mais feliz quando deixam ele para construir imagens do futuro, e se, e como, quando. O empreendedor é aquele cara inovador, um grande estrategista para abrir ou para expandir o negócio. Ele cria novos métodos para penetrar no mercado, ou até mesmo cria novos mercados. Já o empreendedor é a nossa personalidade criativa, sempre no seu melhor e lidando com o desconhecido, trazendo futuro, criando probabilidades, possibilidades, trazendo o caos e a harmonia. Na verdade, o empreendedor geralmente traz o caos para o negócio porque ele quer expandir a todo custo. E o empreendedor tem uma necessidade extraordinária de controle. As coisas têm que acontecer do jeito dele. Ele precisa concentrar os seus eventos no presente para que ele possa se concentrar no futuro, para que ele possa chegar no futuro, realizar os seus sonhos, os seus objetivos. E o empreendedor, como eu falei, cria muito caos ao seu redor, o que é visivelmente perturbador para as pessoas que estão junto com ele, que estão do lado dele, sonhando com ele, o negócio junto com ele. Traz muito caos para elas. E por falta de planejamento ou de um bom produto, que aí entra a parte técnica, a parte administradora, ele acaba falhando no seu processo. Já o administrador, a pessoa que tem um perfil administrador, é uma pessoa mais pragmática. Ela planeja tudo. E se essa pessoa não haveria planejamento, não haveria ordem. Ele gosta de ordem, ele gosta de previsibilidade. Então, se o empreendedor vive no futuro, o administrador vive no passado. Onde o empreendedor anseia por controle, o administrador anseia por ordem. Ele quer processo. Onde o empreendedor prospera com a mudança, o administrador gosta que as coisas sejam feitas do mesmo jeito. Padrões iguais. Onde o empreendedor vê, por exemplo, oportunidades, geralmente o administrador vê problemas. E geralmente o administrador é que corre atrás do empreendedor para limpar a bagunça que o empreendedor causou na empresa. Sem o administrador não poderia haver negócio, porque não haveria sociedade, não teria organização. Então a visão do empreendedor e do pragmatismo do administrador cria uma síntese onde todos os grandes negócios nascem. Precisa desse equilíbrio entre o empreendedor e o administrador. Já o técnico é o fazedor, é o cara que gosta de trabalhar no que faz, ele gosta de executar o serviço, o produto. Se o empreendedor vive no futuro, se o administrador vive no passado, o técnico vive o presente. Ele ama a sensação das coisas e o fato de que as coisas podem ser feitas. Enquanto o técnico estiver trabalhando, ele está feliz. Mas
faz apenas em uma coisa de cada vez. Ele sabe que duas coisas não podem ser feitas simultaneamente. Apenas um tolo tentaria. Então ele trabalha terrivelmente, trabalha muito, mas está feliz quando ele está no controle de todo o fluxo de trabalho. O técnico pensa. Pensar sobre o negócio não é trabalhar, é perca de tempo. Estou deixando de trabalhar porque eu estou pensando. O técnico é isso. O técnico é aquele cara de cortar lá a árvore, mas não afiar o machado antes. Ele não gosta de pensar, ele gosta de trabalhar. A menos que seja pensar no trabalho, mas senão ele gosta de trabalhar. Para ele não é produtivo ficar parado em reuniões estratégicas, pensando de como melhorar o trabalho. Não é isso que ele quer. O técnico não está interessado em ideias de processos de negócio, nada disso. Ele só quer executar o trabalho dele. O técnico, ele é perfeccionista. Ele quer entregar o produto dele, o serviço dele da melhor forma possível para o seu cliente. O que satisfaz ele é o cliente satisfeito com o serviço que ele fez para esse cliente ou o produto que ele vendeu para esse cliente. Ele é apaixonado pelo trabalho dele. Porém, esquece todo o restante do processo, a parte empreendedora para expandir o negócio, a parte administradora para entender os números. Eu vou te falar, o fato é que todos nós temos esses três perfis dentro da gente. Alguns têm um perfil mais técnico, outros têm um perfil mais administrador, outros têm um perfil mais empreendedor. Mas eu vou te falar agora uma pesquisa que teve, que mostra geralmente como que é o perfil padrão dos empresários. Então, o típico proprietário de uma pequena empresa, geralmente ele é 10% empreendedor, 20% gerente e 70% técnico. A maioria dos negócios operam de acordo com o proprietário, que é totalmente em oposição ao negócio que ele precisa. Tipo, todo negócio depende do proprietário, ou seja, ele não tem vida, a vida é a empresa é ele. E todos os seus funcionários trabalham em volta dele. Isso é muito ruim, porque você nunca vai conseguir se livrar disso. O livro também fala as três fases de crescimento de um negócio. Aqui nós temos a infância, a adolescência e a fase adulta. Então, se o seu negócio depende de você, você não tem um negócio, você tem um emprego. E é o pior emprego do mundo, porque você trabalha para um lunático, que é você. O propósito de você criar um negócio é se livrar do emprego para criar um emprego para outras pessoas trabalharem para você. Existe um momento crítico para um dono de negócio quando ele contrata o seu primeiro funcionário para fazer o trabalho que ele mesmo não sabe fazer ou não quer fazer. O seu trabalho como empresário é preparar você e a sua empresa para o crescimento, para a próxima fase, a fase adolescente, a fase adulta, maturidade. E uma empresa madura é fundada numa perspectiva muito mais ampla. Por exemplo, uma empresa madura, todo o processo é documentado. E o segredo é o processo, não é você. Você não é o processo. Porque se você não tem processos dentro da sua empresa, você é o processo. E se você é o processo, você não se livra disso. Depois não adianta reclamar que você trabalha muito, não vê resultado, seu negócio não cresce. Ou ninguém faz nada porque se você não fizer, ninguém fará bem feito. Você tem dificuldade de delegar. E lembre-se, delegue. Delegar é você entender que a outra pessoa fará pior do que você. E tá tudo bem, você vai agora se livrar desse processo para fazer um processo muito mais importante dentro da sua empresa. E descobrir um segredo. Quando você delega para alguém, as pessoas fazem. As pessoas fazem. Dentro de um negócio, existem 3 níveis. Existe o nível estratégico, tático e operacional. No nível operacional estão os seus funcionários, a base da sua equipe, os operadores, a parte básica. No nível tático está o seu gerente. Quando você tiver uma empresa mais ou menos madura, você tem o seu gerente de processo, gerente de setor. Esse cara está no nível tático, ele está gerenciando o processo. Depois, você tem o nível estratégico. Aí pode estar o sócio, pode estar o CEO, pode estar a diretoria, onde você define as estratégias do negócio. Você vai estar concentrado nas estratégias da sua empresa. Você se concentra nas estratégias, monta elas, conversa com o seu nível tático e o seu gerente de setor. E com esse gerente de setor, você senta, valida com ele repassa para a tua equipe operacional e tua equipe operacional vai executar, sendo validado pelo seu nível tático. Pense o seguinte, o nível estratégico é quando você montou uma estratégia. Eu quero uma estratégia agora para vender mais na cidade X para o público Y. Ok, beleza. Montou a estratégia, agora você senta com o seu setor tático. Precisamos fazer isso, vender mais para a cidade X, um perfil de pessoas Y. O tático se concentra no como. Como vamos fazer isso? Valida com o tático, identifica como irão fazer isso. Agora o tático, tendo como em mãos, ele vai para o operacional. E operacional, precisamos vender mais para a cidade X, para o público Y. E vamos fazer assim, 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 assim. O nível tático vai garantir que a operação do nível operacional aconteça. E o estratégico vai sempre estar validando com o nível tático isso. É importante isso. Não tente furar a fila, não tente ser o cara do estratégico que já pula para o operacional. Porque quando você faz isso, ou se você não tem um gerente de setor, você cria uma coisa chamada buraco tático. E buraco tático é muito ruim para o seu negócio. Porque se você tem um buraco tático dentro da sua empresa, isso quer dizer que o seu processo você vai até montar o estratégico.
Só que quando você for executar, você não vai conseguir, porque não existe o tático no meio garantindo que o processo funcione. E essa é a responsabilidade do nível tático, que o processo que o operacional execute funcione, tá? Isso é muito importante. Muitas empresas falham nisso. Tem empresas que sabem que existe um nível tático, estratégia operacional, porém, elas pulam um processo. Ou tem empresas que nem conhecem isso e não existe estratégico nem tático, só existe operacional. E aí é que está implantado o caos na sua empresa, o caos no seu negócio. E tudo isso o livro ensina. Olha, um negócio maduro, uma empresa madura sabe como começou o negócio, onde o negócio dele está e o que ele deve fazer para esse negócio chegar, onde ele quer chegar. O modelo empreendedor, ele tem menos a ver do que o que é feito nos negócios, mais do que como é feito nos negócios. A mercadoria não é importante, mas a maneira como você entrega a mercadoria é importante. O seu negócio não é a sua vida. O propósito da sua vida não é servir a sua empresa, mas o propósito da sua empresa é servir a sua vida. Outra coisa que o livro ensina é trabalhe na sua empresa como se ela fosse uma franquia depois, como se você fosse franquear o seu negócio depois, mesmo que você não vai inicialmente. Por que isso? Porque quando você trabalha assim, você vai lembrar de documentar todos os processos, montar processos ágeis, processos que não dependem de você. Imagina que você tenha 5.000 franquias. Você tem condições de estar em 5.000 lugares ao mesmo tempo? Você não está. Você não tem essas condições. E é assim que você tem que pensar no seu negócio. Você tem um único negócio, começou o seu negócio, já trabalha assim. Como eu consigo montar a minha empresa, um processo da minha empresa para que se eu tiver 5.000 negócios iguais, eles andem sozinhos, sem a minha intervenção. É assim que você tem que trabalhar. E para isso você precisa de documentação e de processos. E de PDCA, né? Na administração, eu posso depois gravar um vídeo falando sobre isso. Que é uma melhora contínua nos seus processos. E você sempre tem que estar pensando, como eu faço o que eu faço hoje de maneira mais ágil, mais fácil e mais eficiente. É nisso que você tem que se concentrar. Faça as perguntas chaves para você a todo momento no seu negócio. Primeiro, como eu faço a minha empresa funcionar sem mim? Como eu faço a minha empresa funcionar sem eu ter que ficar interferindo ativamente no processo do negócio? Como eu posso sistematizar meu negócio de uma forma que ele possa ser aplicada, por exemplo, 5.000 vezes, de modo que as 5.000 unidades funcionem suavemente como a primeira unidade? Como é que eu posso ter um negócio e ainda assim ser livre dele? Como eu posso passar mais tempo fazendo o trabalho que eu amo fazer, em vez do trabalho que eu tenho que fazer? Monte toda a sua estratégia, o seu processo baseado nisso. É claro que você vai pensar na qualidade do seu produto, isso é muito importante, na estratégia a longo prazo, mas sempre pensando assim, tá, quero montar de uma forma que se eu tiver 5.000 unidades, ela funcione fluidamente, sem minha intervenção. Imagine como se fosse uma franquia. E uma franquia, por exemplo, existe alguns tipos de objetivos distintos, e você pode definir isso no seu negócio. O primeiro deles é objetivo primário. Qual é o seu objetivo primário? Segundo é seu objetivo estratégico. Qual é o seu objetivo estratégico? Terceiro é organizacional, sua estratégia de pessoas, de organização de pessoas, de marketing e de sistemas. E o seu objetivo primário é o seguinte, vamos lá, você vai se fazer as seguintes perguntas. O que eu valorizo mais? Quem eu desejo ser? O autor do livro acredita que as grandes pessoas são aquelas que sabem onde chegar, aonde estão e o que precisam fazer para chegar aonde estão indo. O autor do livro acredita que a diferença entre as grandes pessoas e as pessoas normais, as outras pessoas, é que as grandes pessoas criam as suas vidas ativamente, enquanto todas as outras pessoas são criadas para as suas vidas, de forma passiva, esperando para ver até onde a vida irá levar. A diferença entre um guerreiro e um homem comum é que um guerreiro vê tudo como um desafio e um homem comum vê tudo como uma bênção ou uma maldição. Então, antes de você começar um negócio, ou até antes de você voltar para esse negócio amanhã, faça a si mesmo as seguintes perguntas. Como eu desejo que a minha vida se pareça? Como é que eu desejo que minha vida seja no dia a dia? O que é que eu gostaria de dizer para as outras pessoas do que eu sei, do que eu vivi da minha vida? Como eu gostaria de ser com as outras pessoas da minha vida, como minha família, amigos, familiares, associados, sócios dos negócios? O que eu gostaria que as pessoas pensassem sobre mim? O que eu gostaria de fazer daqui a 2 anos, 10 anos, 20 anos? Quando a minha vida chegar ao fim, o que eu gostaria de ter aprendido na vida? Espiritualmente, fisicamente, financeiramente, tecnicamente, intelectualmente. Quanto dinheiro eu preciso para fazer as coisas que eu quero fazer? E até quando eu precisarei dele? Esse é o seu objetivo primário. O segundo objetivo é o objetivo estratégico. E o objetivo estratégico é uma declaração muito clara do que o seu negócio faz, ou do que ele deveria fazer. Em última análise, para você alcançar o seu objetivo primário, se pergunte,
quão grande é a sua visão? Quão grande será a sua empresa quando finalmente estiver pronta? Será uma empresa de 300 mil reais? De 1 milhão de reais? Ou uma empresa de 500 milhões de reais? Quando você começa um negócio, qualquer padrão é melhor do que não ter nenhum padrão no negócio. E quando você for criar padrões do seu negócio, você sempre tem que se perguntar, tá, esse padrão que eu vou criar, o negócio que eu estou montando, esse objetivo estratégico está alinhado com o meu objetivo primário, vai me ajudar a chegar ao meu objetivo primário? Quanto dinheiro eu preciso para viver do jeito que eu desejo? Não em renda, mas em ativos. Em outras palavras, de quanto dinheiro você precisa para ser independente do seu trabalho, para ser livre. E a razão final, para você criar um negócio por conta própria, é poder vendê-lo depois. Isso mesmo. E quando você montar o seu negócio, ou até mesmo no seu negócio atual, pare e se pergunte: o negócio que eu estou montando, o que eu tenho, alivia as frustrações, resolve problemas de pessoas, de um grupo de pessoas, suficiente para que vale a pena eu perder o meu tempo? Quando geralmente se pergunta isso a empresários, eles geralmente respondem com o número da mercadoria que eles vendem. Sempre falam da mercadoria, nunca do produto. Só que a diferença é que a mercadoria é a coisa que o cliente sai na mão, é a coisa que o cliente leva, fisicamente, por exemplo. E o produto é o valor que você entrega para o seu cliente, o valor percebido pelo seu cliente. Esse é o produto. Então, qual é o seu produto? Qual é o sentimento que o cliente terá quando sair com o seu produto? O que ele realmente está comprando quando ele compra de você? As pessoas compram sentimentos. A terceira etapa é a estratégia operacional. A maioria das empresas se organizam em torno de pessoas, em vez de se organizar em torno de responsabilidades, em torno de processos. E o resultado disso é sempre o caos. Sem processo, um organograma bem definido, tudo depende da sorte ou depende da habilidade das pessoas. E eu vou te falar, uma grande empresa é feita de métodos excepcionais executados por pessoas simples. Então o segredo sempre esteve no processo, não nas pessoas. Quando você monta um processo muito bem feito, não importa qual a pessoa que está no processo, ela vai seguir o processo e o processo terá sucesso. E o processo não pode ser você, porque se você não tem processo, você é o processo. Então um grande segredo para você ter sucesso no negócio é ter um processo muito bem definido e que não dependa de você. A quarta é a estratégia de gestão. Organize a sua gestão de pessoas, financeira, administrativa, tudo a sua empresa de forma documentada, de forma fluida. A quinta estratégia é a estratégia de pessoas. E entra a parte cultural. Qual é a cultura da empresa? O que ela abraça? As pessoas que estão entrando na sua empresa têm a mesma cultura que a sua, que você? O seu negócio tem uma estrutura clara? Tem lá uma cultura bem definida? Existem regras que devem ser cumpridas? Existe uma documentação de todos os processos? Existe um POP? O que é um POP, né? Procedimento operacional padrão para cada setor, para cada situação. Existe isso? Pense. Se nada disso existe, então o resultado do seu negócio é o caos, porque tudo que vão fazer tem que perguntar a você. Isso não faz sentido. Não é assim que você consegue crescer no seu negócio. Bom, essa é apenas uma parte do livro, mas devo perceber que é um conteúdo muito bom, que agrega muito valor. E se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no nosso canal, muito conteúdo de empreendedorismo para você aqui. Comenta aí embaixo o que você achou e eu deixei aí embaixo o link do livro para você comprar, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!